Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui falar uma mensagem poderosa aqui hoje para a vida de vocês, para a minha vida, porque isso aqui serve de lição, né? Afinal de contas, é uma mensagem poderosa aí da nossa responsabilidade individual com Deus. Então fica aqui ligadinha aqui nesta mensagem que hoje eu trouxe aqui para vocês. Então, fica ligadinho nesta mensagem que eu vou estar comentando aqui com vocês, mas antes eu vou estar também contando uma história que eu vivenciei ali junto com a minha neta, e também vou ler a mensagem aqui para vocês, bíblica, tá? Então, fica ligadinho, você que gosta de estar ouvindo a palavra de Deus, fica aqui comigo, fica até o final. Já se inscreva se você não é inscrito, tá, gente? Se inscreve aí no canal, ajuda a fortalecer o canal. E principalmente, ó, deixa o like também, porque o like ajuda com que o YouTube leve a mais pessoas essa mensagem poderosa, né, gente? Uma mensagem poderosíssima de Deus, para outras pessoas poderem também estar recebendo essa mensagem. Então deixa o like aí para mim, não esquece do like. E já compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem poderosa, que é tão edificante aí para a nossa vida. Mas vamos lá para nossa história aqui, ó. Eu vou contar para vocês hoje que eu estava no parque com a minha netinha, e depois eu fiquei pensando, né, gente? Gente, olha só, uma criança de 6 anos a criança, gente. Ela chegou, tava lá, né, eu balançando com a minha netinha, e essa criança chegou, começou a conversar, e a gente vê assim que as crianças, gente, como que elas absorvem os problemas da família, né? E essa criança, ela tava lá, chegou próximo, né? E contando, meu avô tá lá me esperando, né? E eu fiquei observando, e ela contando a história dela para mim. Ela contou, né, que o pai dela estava preso e a mãe é uma bêbada. Então, assim, eu fiquei depois pensando, né? Perguntei a ela, por que seu pai tá preso? Porque ele estava vendendo droga. E a sua mãe? A minha mãe, ela bebe, fica bêbada, ela bebe uma, já tá caindo, e isso e aquilo, né? E a minha mãe, ela nem cuida de mim direito. Quem cuida de mim é o meu avô. É o meu avô que põe comida para mim. É meu avô, tudo era o avô dela. Então eu fiquei observando aquela criança, né? E olhando para minha neta, que ela, né, a diferença, né, de cada um, né, de cada pessoa. Não que a minha neta tenha algo a mais, mas ela tem muito amor, né? Que a minha neta, nós cuidamos dela, o meu filho, a minha nora, todo mundo cuida dela, né? É um olhar em cima da nossa neta. Não que a gente tem que colocar, gente, os netos ou o filho acima de Deus, né? Jamais. Mas Deus deu essa bênção para nós cuidarmos, né? Que é a nossa neta. Assim como Deus deu o nosso filho, né? Para nós cuidarmos. Eu só tive um filho e sempre cuidei com amor e carinho, né? E eu fiquei olhando aquela criança. Me deu uma tristeza, gente, do coração, de ver aquela criança falando, né? Dessa forma, né? Já com uma criança com 6 anos, que ela não tem nem ainda uma formação direito, né? E ela já está vivendo toda essa experiência. E eu fiquei pensando, gente, quanta tristeza essa criança tem no coração dela, né? Quantas mágoas, né? Porque vê a atitude de um pai, vê a atitude de uma mãe, né? Olha o que nossos filhos herdam, né? O que os filhos podem herdar dos nossos pais. Uma herança, né?
de um lar totalmente destruído. Então, assim, isso veio ficar na minha mente. E aí eu abri a palavra e Deus me trouxe essa palavra aqui, né? Que da responsabilidade individual, né? Nós podemos herdar um lar, né, destruído, como essa criança herdou, mas cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós podemos fazer toda a diferença, toda a mudança quando nós queremos. Eu também cresci num lar destruído. Se eu for olhar o meu passado, também não é muito diferente dessa criança. Quando eu era criança, eu passei por essa situação. E também, só que eu fiz a minha vida diferente. Eu vi toda essa situação, né? Só que a minha mãe não era assim, né? Uma bêbada, que nem ela falou da mãe. Eu tive uma outra chance, porque minha mãe não era assim. Mas eu vendo meu pai, né, alcoólatra, eu fiz a diferença na minha vida. Eu não busquei essas atitudes para minha vida. Então, assim, ou você pode fazer a diferença, ou você pode também, né, estar, de repente, se igualando com o pai, com a mãe, dessas formas, né? Então, eu vou ler para vocês aqui o que diz a Bíblia sobre essas questões da gente herdar as atitudes ou a gente pagar, né, pelos pecados dos pais. Será que, ou o filho, será que paga pelos pecados dos pais? O que você acha sobre isso? A Bíblia nos diz assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês, lá em Ezequiel 18, a responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo que tende vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. E os dentes dos filhos se embotarão? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis estes provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como almas de pai, e também a alma dos filhos, e minha é a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo a juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao dever ao seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestidos, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiros juízos entre homens e homens, dando no meu estatutos e guardando os meus juízos para obrar segundo a verdade, tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e o necessitado,
praticar roubos e não tomar penhor e levantar os seus olhos para ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá todas essas abominações. Ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que ele gerará um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto e cobrir ao nu com vestido. Desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer o meu juízo e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá. Pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubo os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, e eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e o praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter, cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá de todas as suas transgressões que cometeu, e não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Despertaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que converta dos meus caminhos e viva. Olha a palavra, né, gente? Palavra abençoada para a nossa vida. Tem mais aqui, mas é muito grande. Já dá para entender que nós não pagamos os nossos pecados pelos nossos pais. E nem os pais pagam pelos pecados dos filhos. Porque também, gente, não é só os pais. Hoje também nós podemos ver muitos filhos rebeldes, né? Que andam rebelde com os seus pais, que não ouvem o que o pai quer de melhor para os seus filhos, não ouvem os ensinamentos. Antigamente, né, os filhos tinham muito mais temores aos pais. Isso também não quer dizer, né, gente, que os pais não eram maus pais também, porque teve muitas coisas ruins antigamente também, né? Hoje a gente vê muitas mais iniquidades, muito mais coisas ruins sobre os pais, fazendo com os seus filhos maldades, mas hoje a gente vê porque tem muita absorção do que também a mídia em geral, elas relatam o que acontece com as famílias, com os filhos, mas se você olhar do seu lado, do seu vizinho, ou lá na frente, ou alguém da sua cidade, você vai ver que também tem coisas parecidas. A gente vê no dia a dia aqui nas mídias, nas redes sociais, né?
As redes sociais só vieram divulgar mais. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nós não pagaremos pelos pecados, pelos erros de ninguém. O erro é individual. Se você comete algo, você vai pagar pelo seu erro. Mas os filhos podem herdar a herança, né, do que ele está vivendo, do que ele está... Os filhos, um lar destruído. Não vão ter um lar abençoado, né? Por quê? Porque já é um lar que vem causando, né, gente, muita dor, muito sofrimento para essa criança. Mas ali o pecado do pai ou da mãe ou do filho, ninguém vai arcar com isso. Porque a nossa salvação é individual. Então, cada um vai receber aquilo que praticou, né? O que Deus vai dar para nós, que é a vida eterna, vai se tornar o quê? Em morte. Por quê? Porque para nós que vamos responder, vai ter a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Então, essa é a mensagem de hoje que eu estou trazendo aqui para vocês, uma reflexão, uma mensagem para a nossa vida. A palavra de Deus é clara, né? Cada um vai responder pelos seus atos. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é individual, é de cada um de nós. Eu não posso pagar o preço pelo pecado do meu filho. Eu não posso pagar o preço pelo pecado dos meus pais, e nem meus pais, e nem meu filho por mim. Porque a salvação é individual. Mas aquele que morreu na cruz pagou o preço por mim e por você. Então hoje eu quero trazer também isso daqui, a diferença. Jesus pagou o preço por mim e por você, pelos meus pecados. Por isso é importante nós se arrependermos, estarmos nos arrependendo dos nossos erros, nos consertar perante Deus. Então hoje eu te convido, faça um conserto com Deus. Essa é a nossa missão. Eu não sei, né? Por que Deus trouxe essa palavra? Talvez porque teria alguém, né, para se consertar com Deus. Porque Deus está chamando os seus escolhidos. Deus te escolheu para Ele. Então não deixa o pecado, não deixa nada te contaminar. E se você tem algo, que você fez algo errado, se conserta com Deus, porque Ele apaga todas as nossas transgressões. Ele apaga. Então, hoje eu quero deixar aqui para vocês, antes de eu encerrar essa mensagem, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Esse caderninho, Jesus ouve. Eu fiz esse caderninho com todo amor e carinho, porque eu quero colocar o nome de cada um de vocês aqui, que vem aqui nas minhas estreias, que vem aqui, né, que vão na minha comunidade, porque esse caderninho também vai estar a foto dele lá na minha comunidade, tá? Para que vocês possam deixar o pedido de oração de vocês. Quem quer que eu coloque o nome aqui no meu caderninho de oração, comenta aí. Ore por mim. Ore pela minha família. Porque Deus, gente, Deus, Ele pode mudar toda a situação, né, da nossa vida. E Ele muda, e Ele faz quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Porque é Ele que faz toda a mudança na nossa vida. Eu não posso mudar o meu esposo, eu não posso mudar o meu filho,
eu também não posso mudar a mim sozinha. Eu não posso mudar a minha neta, eu não posso mudar o meu neto. Mas Deus pode, Jesus pode mudar o coração daquele que é um coração duro, rebelde. Então, gente, vamos estar orando um pelos outros. Eu oro por você e você ora por mim. Tá bom? Essa é a minha mensagem de hoje. Espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham aí recebido essa mensagem que Deus hoje colocou no meu coração, no meu devocional, para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês neste dia, né? Que eu estou compartilhando. Eu não sei o dia nem a hora que você vai ver esse vídeo. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem algo para você. Era para você essa palavra, com certeza. Então é isso aí, gente. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Continue seguindo o canal aqui, porque aqui sempre tem uma palavra abençoada de Deus, porque eu compartilho o meu dia a dia aqui com vocês. Mas, principalmente, eu quero sempre trazer uma palavra abençoada, uma palavra de Deus para o seu coração. Porque essa é a minha missão. Eu creio que Deus tem tocado no meu coração para que eu pudesse compartilhar aqui com vocês esse momento, essa hora do meu devocional aqui com Deus. E aí, você com Deus, nós unindo a nossa força, a nossa união, a nossa oração. Com certeza Deus ouve, Jesus ouve. Então eu vou aqui encerrando essa mensagem, agradecendo a Deus a oportunidade de estar trazendo essa palavra para você, essa mensagem para o seu coração, tá bom? Que Deus possa te abençoar muito e muito, muito mais. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê livramentos, que Deus possa te abençoar naquilo que você está precisando. E assim, esse caderninho vai ser o meu propósito aqui no canal de orar pela sua vida. Nas minhas madrugadas, vou estar orando por você, tá bom? Você que deseja, não esqueça, coloque o seu comentário, tá bom? E já deixa aí também o like, se você gostou dessa mensagem de hoje, e se você gostou mais ainda, e já compartilha aí essa mensagem com mais pessoas. Ó, beijo no coração, fica todos com Deus, Deus abençoe, gratidão sempre pela presença. Tchau, gente, fica com Deus, tá? Deus abençoe vocês.